Iniciando a gravação. Marquinhos não chegou ainda, né? Então, daqui a pouco ele está aí. Ou será que é ele que está abrindo a porta? Né? Quem será? Né? Então, tá bom. Hoje a gente vai fechar o assunto sobre anjos maus. Na nossa última aula. Deixa eu só acertar aqui para ficar mais fácil. Opa! Então, começamos aí a nossa última aula. E hoje a gente fecha esse assunto falando a respeito sobre futuro, né? Os espíritos conseguem ver o futuro? Essa é a pergunta que a gente quer entender hoje. Vamos ver se, obviamente, vamos ver se isso é possível. E depois a gente termina então o nosso conteúdo. Vamos avançar aqui. Marquinhos, espíritos podem prever o futuro? Marquinhos já falou lá, já deu a resposta, né? Marquinhos falou que não. Mas antes, vamos perguntar uma coisa. Acho que vale aqui uma reflexão a respeito desse assunto, né? O que é o futuro? O que é o futuro, Marquinhos? Vai acontecer, né? O que vai acontecer? Gente, prever o futuro é uma coisa bem difícil. Bem difícil. Né? Vamos dar um exemplo? Eu esqueci de trazer uma coisa. Alguém tem uma moeda? Não. Qualquer moeda. Oh, obrigado. Temos aqui uma moedinha. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Uma moeda. Cenário, escolhe um lado, cara ou coroa? Wilson. Cara. Então, se eu jogar essa moeda aqui, né, e falar para ela, olha, saiu cara. Eu estou dizendo que o Wilson previu o futuro? Prestem atenção porque a explicação dessa pergunta está exatamente nos detalhes aqui. Mas antes de lançar a moeda, ele falou cara. E a Sinara falou coroa. Né? Então o Wilson conseguiu prever o futuro e a Sinara não? O que vocês acham? Marquinhos? Também acho que não, né? Um dos dois ia acertar. Obrigado, Bela. Então, existe prever o futuro, prestem atenção, porque a explicação está exatamente nos detalhes. Existe prever o futuro e existe possibilidades de algo que pode acontecer. Vou dar um outro exemplo. Se eu chegar e falar assim, Wilson, seu pneu vai furar. Eu estou prevendo o futuro ou estou falando de uma possibilidade? Se ele tem carro e dirige todo dia, é uma possibilidade que um dia esse pneu vai furar. Vocês estão me entendendo? Tá? Então, falando, olha, seu pneu vai furar. Não é prever o futuro, é simplesmente falar de uma coisa que pode acontecer com ele hoje, amanhã ou qualquer outro dia da semana, do mês, do ano. Estão me entendendo? Então, isso são possibilidades que podem acontecer e podem não acontecer. Eu peguei a moeda, ele escolheu o cara, saiu cara, Sinara escolheu coroa e não saiu coroa, porque só tinha duas possibilidades: acertar ou não acertar. Prever o futuro não é apenas falar de possibilidades, mas é falar de uma coisa que vai acontecer num determinado momento, de uma determinada forma e com uma determinada pessoa, numa determinada situação. Vocês estão me entendendo? Então, acontece no momento, né? Então tem um como, um quando, um quem, um onde que as coisas têm que acontecer. Se eu chegasse para o Wilson e falasse, Wilson,
Hoje, dia 9 de fevereiro, quando você estiver descendo a serra, teu pneu direito vai furar com prego. Vocês percebem a diferença? Hoje, quando você, não é a dona Júlia, quando você estiver descendo a serra, não tem, já não serviria para você, né? É? Pneu direito com prego. Você percebe o quão específico foi? Agora, gente, para uma previsão como essa acontecer, primeiro, o Wilson precisa estar na igreja. Porque se ele estivesse em casa ou em outro lugar que não viesse para cá hoje, falhou. Já não ia mais acontecer, né? Segundo, ele deveria ir pelo caminho aonde o prego está. Porque se fosse descer pelo outro, né, assim, por Santana de Parnaíba, não pela Castelo, né, eu estou falando descer ali, indo pela Castelo. Para que essa... Não, mas quando eu falei, é que eu não fui mais específico. Eu pensei indo naquela que vai para Castelo, não nessa que vem aqui por Santana de Parnaíba. Imagina, para que isso acontecesse, tem muitas outras previsões que não estão explícitas, também deveriam acontecer. Vou dar um exemplo. O prego não ia aparecer ali sozinho. Vocês concordam? O prego não ia brotar ali. Alguém antes deveria ter passado naquele mesmo local com alguma coisa que tivesse prego e o prego caiu, né, no asfalto. Antes, né, essa pessoa que passou primeiro, né, ela deveria passar né, muito provavelmente no mesmo sentido, porque o prego não ia atravessar a rua se a pessoa estivesse subindo. Então alguém passou antes com alguma coisa que tinha um prego, não sei se uma madeira, não sei se uma caixa, alguma coisa, caiu do lado direito e não do lado esquerdo, não rolou para a calçada, ficou exatamente no lugar onde o pneu direito poderia passar. Vocês percebem que para prever o futuro, tem muitas variáveis que precisam funcionar para que uma determinada previsão ou predição aconteça. Vocês estão me entendendo? Então, simplesmente falar de uma coisa, uma sentença, Wilson, seu pneu vai furar. Genérico assim, não é predição. A gente está falando de uma possibilidade. Agora, quando você tem um onde, um como, um quem, um quando, né, todas essas variáveis, elas precisam funcionar em conjunto para que essa predição aconteça, senão não é predição. Então tem que ter tantos elementos juntos, e esses elementos, eles formam uma cadeia de predições. Então pensa no negócio do pneu. Para furar o pneu do lado direito, primeiro ele precisa ter descido ali, por aquele caminho, e não por outro. Tá? Alguém antes deveria ter passado ali. Esse alguém que passou deveria ter alguma coisa com prego, porque o prego não ia brotar do caminho, deveria ter vindo de algum lugar. Né? Alguém antes, pode ser que essa pessoa ela passou uma semana antes e aí os carros foram descendo e o prego foi rolando, 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 até chegar no lugar para que o tivesse na posição certa para o Wilson passar, o prego atingiu o pneu direito dele e furar. Então, gente, são tantas variáveis, né? De repente deveria ter chovido e aí a água da chuva ia levar o prego para o lugar certo, né? Já que o prego não vai andar sozinho. Né? São tantas variáveis, tantas predições em cadeia, que as probabilidades vão ficando cada vez menores de uma determinada coisa acontecer. Estão me entendendo? Só que, além disso tudo, a gente precisa levar em consideração que todas as criaturas
de Deus, todas as criaturas que Deus criou, elas estão inseridas nesse espaço-tempo que a gente vive. Então, todos nós estamos no agora, nesse exato momento. Ninguém consegue estar no futuro e ninguém consegue estar no passado. Estão me entendendo? Todas as criaturas, sejam elas visíveis ou invisíveis, materiais ou espirituais, elas estão delimitadas nesse espaço-tempo que nós estamos vivendo. A prova disso é que o inimigo não conseguiu saber, até a ocasião do nascimento de Jesus, né, quando que ele nasceria. Vocês concordam? Vocês acham que o diabo soube que Jesus nasceria em Belém no dia tal, na manhã tal, na manjedoura tal? Ele não tinha como saber, porque ele também está preso nesse espaço-tempo. Então, ele e os seus associados, vamos dizer assim, não tem como saber o que vai acontecer amanhã, porque todas as criaturas estão presas nesse espaço. Ele não pode ir no futuro, ver o que vai acontecer lá, voltar, usar alguém para dizer uma coisa, porque ele foi e voltou e sabe o que vai acontecer. Não, não existe isso. Ninguém consegue. Tá? Seja material ou seja espiritual. Ninguém consegue. A ciência tenta, teoricamente, viajar no tempo, mas é tudo na teoria. A gente não sabe fazer isso, porque ninguém sabe como viajar. A gente sabe na teoria, no filme. No filme eles dão uma explicação lá, mas na prática ninguém consegue. Só para vocês terem uma ideia, um cientista chamado Stephen Hawking, inclusive vocês devem conhecer porque ele era aquele cientista que tinha uma deficiência, falava pelo computador, tal, teve até filme da história dele. Ele fez uma festa e ele só anunciou a festa depois que ela aconteceu. Tipo assim, o domingo hoje é minha festa. Armei tudo, coloquei bolo, churrasco, mas não falei para ninguém. No dia seguinte ele falou pro pessoal, eu fiz uma festa ontem, ninguém apareceu. Por quê? Não, porque eu queria saber se tinham viajantes no tempo, porque eles saberiam que eu tinha feito a festa, viriam antecipadamente, e aí eu provaria para todo mundo que é possível viajar no tempo. Se deu mal, porque ninguém apareceu na festa. Podem pesquisar. Não sei se é lenda, mas tem sites que dão conta dessa história aí. Então é difícil a gente ter uma explicação para essa questão do tempo. Tá? Então ela existe na teoria, mas na prática é impossível. Agora, Deus não está limitado ao nosso espaço-tempo aqui. Ele não está limitado. Quando Deus criou as coisas, ele não se prendeu a isso aqui. Então Deus pode estar onde Ele quer estar. E não é só do ponto de vista espacial, né? Geográfico, mas também do ponto de vista temporal. Deus pode ver o tempo em qualquer momento. No passado, no presente e no futuro. Olha que coisa louca. Porque Ele não está preso aqui, junto com a gente. Então Deus já vê o amanhã. Já vê o ano que vem. Já vê o século 22, 23, caso aconteça, a gente não sabe, só Ele sabe, né? Deus já está lá na frente. Porque para Ele, esse espaço-tempo não é linear como a gente imagina.
Hoje eu estou aqui, aí vem amanhã, aí vem depois, Para ele é como uma coisa, como se ele estivesse vendo de fora. É como, por exemplo, essa mesa aqui. Ó. Imagina que essa mesa fosse o tempo. E vocês estão aí exatamente no lugar de Deus. Então, esse lado aqui é o passado, esse meio aqui é o presente, e essa ponta aqui é o futuro. Da onde vocês estão vendo tudo. Concordam? Porque vocês não estão aqui, como esse celular. Esse celular está aqui no presente, ele não está aqui. Então, esse celular não consegue saber, né, daqui e nem daqui, porque ele está nesse ponto aqui. Da onde vocês estão, se eu fizer alguma coisa aqui atrás, se eu jogar uma bolinha que vai esbarrar aqui, vocês vão saber que essa coisa que aconteceu no passado mexeu com o presente da pessoa. Traumas. Os traumas, eles estão aonde? No nosso passado. A gente passa por uma experiência ruim que mexe com o nosso presente. Então a gente fica vivenciando aquela experiência. Daí eu não vou aprofundar muito, porque essa não é muito a minha área. Assim como esse controle aqui que está no futuro, pensando dessa forma, tá? Eu posso, de alguma forma, tomar ações e decisões que vão impactar o meu futuro aqui. Tá? Posso, né, de repente, tomar uma decisão aqui, eu tinha um futuro nessa direção, mas a minha decisão levou meu futuro para aquela direção. Né? Só que da onde vocês estão, você já está vendo tudo acontecer. Então você está vendo que isso aqui mexeu nisso aqui, que mexeu nisso aqui. Tá? Porque vocês não estão dentro dessa linha chamada tempo. Onde vocês estão, vocês conseguem ter ideia do que está acontecendo aqui em cima dessa mesa. É assim que Deus está. Deus não está aqui. Tipo, aconteceu uma coisa lá atrás, paciência, não tem mais o que fazer. E a minha decisão vai comprometer o meu futuro, paciência, não tem mais o que fazer. Por que vocês acham que Deus, né, perdoa os pecados? Os pecados, eles estão aonde? No passado. Concordam? O pecado que você cometeu há 1 minuto atrás já está no passado, não está mais aqui. Deus é capaz de olhar aquele passado, aquele pecado que está no passado e dizer, não vai mais te condenar. Por isso que a gente diz que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque Deus olhou para esse lado aqui, que é o passado, e falou, olha, tudo aquilo que poderia comprometer o teu presente e até mesmo o teu futuro, não vai mais te condenar. Não tem mais essa condenação. Porque ele consegue ver tudo isso aqui. Ele consegue ver as consequências que determinadas ações podem levar. Quando ele, lá no jardim, falou para Eva, para a serpente, na verdade, o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça e você vai ferir o calcanhar, não tinha ideia de quem seria essa pessoa, porque nasceu tanta gente no meio do caminho. Ele não foi avançando no tempo para descobrir em que momento que isso aconteceria, porque aí o que ele faria? Mataria antes. Né? Por que levar Herodes para matar os primogênitos e não fazer Herodes matar todas as mulheres grávidas primeiro? Vocês estão entendendo? Herodes matou os primogênitos. Se o diabo soubesse do futuro, o que ele faria? Mandaria Herodes matar as grávidas. Mate todas as grávidas de 1 mês a 9. Você vai matar o Messias, de qualquer jeito. Não tem como ele saber o futuro. Então, o que ele sabe são possibilidades de uma coisa acontecer ou não. Isso ele sabe. Jó capítulo 1. Os filhos de Deus
se apresentam diante do Senhor, Satanás está no meio deles, e Deus pergunta: da onde você vem? E a resposta: eu vim de andar pela terra, de observar, de passear pela terra. Então ele está vendo as pessoas. E ele está vendo que determinadas atitudes podem levar a determinadas situações. Né? Uma pessoa que trai o marido que trai a mulher, ele sabe que se ele descobrir, vai acabar com o casamento. Né? De certa forma. Vai dar ruim, de certa forma. Por quê? Porque ele está aí há milhares de anos observando as pessoas, sabendo as reações e atitudes que essas pessoas têm. E sabendo que, olha, se uma pessoa fizer uma coisa, vai acontecer tal. Isso é tão real porque se você prestar atenção, Deus pergunta para ele: você viu o meu servo Jó, homem íntegro, temente, se desvia do mal? Aí ele lança a possibilidade. Ele faz isso porque você tem dado tudo para ele. Tira o que ele tem e então ele não vai ser mais essa pessoa. Possibilidades. Estão vendo? Vocês acham que o diabo previu o futuro de Jó? Não, só falou de uma possibilidade que acontece com qualquer pessoa numa condição como aquela. E para o diabo, Jó era uma pessoa que poderia estar sujeita àquela condição. Lembra o negócio de prever a moeda? Era só uma das possibilidades. Mas ele não saberia se Jó ia ganhar aquela guerra ou não. Se ele ia ficar firme ou não. Aí Deus falou assim: toca em tudo que ele tem. Jó continuou firme. Então, naquela possibilidade que o inimigo tinha, de ao tirar tudo, Jó ia ser outra pessoa, falhou. É como o lance da cara e coroa. Sinara escolheu coroa, falhou, porque deu outra possibilidade. Aí ele aparece de novo. Fala assim: mas ele está com saúde. Toca na saúde dele, que aí você vai ver que ele vai ser outro Jó. Possibilidades de novo. Vocês estão me entendendo? Tá? Quem fica doente, fica com medo, reclama, acha que Deus é ruim, Deus não ama, Deus não cuida, Deus não abençoa. Toca nisso aí que você vai ver esse outro lado da pessoa. De novo, possibilidades. Ele não sabia que Jó não ia cair nessa também. Então você percebe que, gente, não estamos falando de qualquer capetinha, estamos falando do príncipe, né, das potestades do ar, né, que não consegue saber o futuro. Porque senão ele teria lutado contra Jó. Pensa, se ele pudesse ver o futuro, para que queria brigar, colocar Jó numa situação e saber que Jó ia ganhar todas e ele ia passar uma vergonha? Vocês estão me entendendo? Então, para responder essa pergunta, está aí um excelente exemplo. O diabo entrou numa briga e perdeu. E a briga ali era com a vida de Jó. Que Jó não é nada disso, que Jó não é tão bom assim, que imagina que Jó vai ficar. Perdeu. Porque ele não consegue prever o futuro. Não consegue imaginar o que vai acontecer. Ele só trabalha com possibilidades. Então, todas essas chamadas previsões que você vê aí, de qualquer pessoa, de qualquer espírito, são apenas possibilidades que podem acontecer e que podem não acontecer. Se você ouvir alguém falar assim: não, este ano um famoso vai sofrer acidente. Eu quero saber o nome, quero saber a data, quero saber o local e quero saber em que circunstância isso vai acontecer. E se acontecer, foi uma previsão. Se não acontecer, foi, né, historinha. Agora, eu simplesmente chegar para vocês e falar assim: não, um famoso vai sofrer acidente. Gente, pode ser o quê? O cara escorregou no banheiro,
Foi picada por um escorpião, tive um caso agora. O famoso sofreu um acidente, foi doméstico, escorpião. Nossa, aquele cara vê o futuro. É feito de uma forma para te convencer de que está falando do futuro, mas não funciona assim. Porque você tem que ser específico. Tem que falar o onde, o como, o quem, o quando e tudo mais. Olha esse exemplo aqui, ó. Vamos para esse exemplo aqui, importante. 1 Samuel capítulo 28, versículo 5. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Saul tentou o jeito certo. Venhamos e convenhamos. Ele buscou uma consulta, mas Deus não quis falar para ele. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia, que necromancia é a consulta aos mortos. Tá? Me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Ele eliminou da terra os médios e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Quando o cara é atrapalhado, ele só faz atrapalhada, né? Mas tudo bem. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Continuando. Então a mulher perguntou: quem que você quer que eu faça subir? E ele respondeu: Samuel. Então a mulher, quando viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo a terra. Deus com letra minúscula. E ele perguntou: como é a sua figura? E ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. E então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ela não, né? Veja, ele concluiu: ancião, capa, Saul. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Aí, né, Samuel perguntou para Saul, já que ele tinha entendido que era Samuel, por que você foi me perturbar fazendo-me subir? Era um espírito enganador, né? Que já que ele achou que era Samuel, assim, agora eu vou me fingir que sou Samuel. Já que ele acha que é, vou fazer de conta que sou. Estão entendendo? Né? Estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para que você me revele o que devo fazer. O que ele queria? Saber o futuro. O que eu devo fazer? Né? Ele não chegou e disse assim, não chegou para ele e disse assim: olha, ataco ou não ataco? Ele perguntou: o que eu devo fazer? Futuro. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, e por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Nada disso aconteceu. Se você continuar a história,
teve a guerra, o povo fugiu, 2 filhos de Saul morreram. Saul morreu, mas não foi no dia seguinte. Foi, tempinho depois. Porque ele volta, imagina, era à noite, ele volta para o acampamento. Então amanhece o dia, ele se prepara. A guerra não aconteceu no dia seguinte, aconteceu um tempinho depois. Então Israel não caiu nas mãos dos filisteus, porque o povo fugiu. Né? Davi ficou sabendo do que tinha acontecido. Davi lutou. Nada dessa previsão aconteceu como ele tinha dito. Depois vocês podem estudar o texto lá em casa, peguem o capítulo 29, o 30 e o primeiro capítulo de 2 Samuel que conecta essa história, vocês vão ver que essa previsão furou. A única coisa que aconteceu foi que ele morreu, mas não foi do dia seguinte, foi depois dessa história. Foi no campo de batalha, mas não foi do jeito que ele tinha dito. Tá? Essa é uma passagem emblemática, né? Porque muita gente usa essa passagem para dizer, não, eles podem ver o futuro, olha aqui. Tem um onde, tem um como, tem um quando, né? Mas pegue esse texto e aprofunde um pouquinho mais nos eventos seguintes, vocês vão ver que não é bem desse jeito que aconteceu. A única coisa que aconteceu aqui foi a morte de Saul. Tá? Mas morrer num campo de batalha é uma probabilidade altíssima. Vocês concordam? É igual pular de um prédio. A probabilidade de morrer altíssima. Você pulou de um prédio. Então, morrer num campo de batalha era uma possibilidade. Podia acontecer. Aconteceu. Saul foi e morreu. O povo foi embora, né? Largou Saul para lá. Estão me entendendo? Então, gente, ninguém tem poder de prever o futuro. O que as pessoas e os espíritos têm são possibilidades de uma coisa que pode acontecer ou não pode acontecer. Se você lê e fala assim, hoje você vai ter sorte no amor, é só uma possibilidade. Né? Evite discussões desnecessárias porque elas vão te fazer mal. Possibilidade. Né? Trabalhe duro para você viver os seus sonhos. Tudo possibilidade. Serve para qualquer pessoa na face da Terra, porque são só coisas possíveis de acontecer. Não está dizendo o teu futuro. Não está dizendo o seguinte, você vai chegar no trabalho, às 9 da manhã teu chefe vai chamar na sala e vai te demitir. Não tem isso. Estão entendendo? Porque isso, se acontecer, é uma predição. E Isaías, capítulo 41, versículo 21 até o 29, mostra exatamente isso que eu estou falando para vocês. E aqui é para a gente fechar a nossa aula. Se vocês olharem, vocês vão ver que o subtítulo dessa passagem é Deus desafia o Senhor desafia os deuses. Subtítulo lá. Se você abrir sua Bíblia, talvez, né, porque na minha estava assim, né? Exponham a sua causa, diz o Senhor. O Senhor falando contra os deuses. Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. E veja que rei aqui está com a letra maiúscula. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos que se elas se cumpriram. Ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Deus, o Senhor, desafiando os deuses para dizer o seguinte, diz uma coisa que você falou e aconteceu exatamente como você me falou. Melhor, me diz uma coisa que vai acontecer para a gente saber se você realmente pode prever o futuro. Anunciem-nos as coisas que ainda hão de vir para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa, seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe.
Do norte suscitei um homem, e ele vem desde o oriente, onde nasce o sol, e ele invocará o meu nome, pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber? Quem falou disso antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que primeiro disse a Sião, eis ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro, e quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada. O que ele está querendo dizer? É o seguinte, não tem ninguém que Deus pergunte, o que vai acontecer? Não tem, não precisa disso. Né? Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Palavra do Senhor. Então, somente Deus tem o poder de saber quando, o como, o onde, o quem e tudo mais. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. E quem está falando aqui é o próprio Senhor, não um profeta falando a respeito de Deus. É Deus falando através do profeta, que não tem outro que diga coisas que vão acontecer e que acontecem como falado. Né? É por isso, gente, que as escrituras elas são únicas. Não existe um livro disponível com tanta precisão profética quanto tem as escrituras. Então as escrituras, as profecias das escrituras, ou elas ainda não se cumpriram, e tem profecias que não se cumpriram, e aquelas que se cumpriram aconteceram exatamente como Deus falou que aconteceria. Isaías fala de Ciro, antes mesmo de Ciro nascer. Quem era Ciro? Quem era a Pérsia na época da profecia aqui em Isaías? Mas nem a Babilônia ainda era império. E Deus já falou de Ciro pelo nome. Estou falando de Ciro. E o que Ciro vai fazer? E o que aconteceu? Séculos depois, veio um homem, um grande rei, chamado Ciro, que deu a ordem para o povo que estava cativo na Babilônia voltar para sua terra. Anos antes do nascimento de Ciro. Então esse é o nosso Deus. E aí como você sabe que Deus sabia o nome da pessoa, sabia o que ela faria, porque ele não está nesse espaço-tempo que a gente imagina. E talvez essa seja a coisa mais difícil da gente imaginar. Mas eu convido vocês a tirar esse pensamento de que Deus está aqui. Porque Ele está aqui, está no ontem e está também no amanhã. Porque Ele não está preso nessa realidade. Aquele milagre que você precisa viver, Deus já sabe o dia que vai acontecer. Ele já sabe a situação. Ele já sabe o momento. Ele já sabe as circunstâncias. Ele já sabe tudo, porque ele já está vendo esse dia acontecer. O profeta Jeremias, antes que eu fosse, né, concebido, o Senhor já conhecia os meus dias. Então, antes da concepção de Jeremias, Deus já sabia até como Jeremias ia morrer. Porque só Ele tem esse poder. E para fechar, né, nesse último minuto, concluir o nosso estudo, né, esses seres eles são reais. E eles não estão para brincadeira. Né? Mas eles já sabem que estão condenados ao lago de fogo e enxofre, preparado, como diz em Apocalipse, para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então eles já sabem que estão condenados. Né? Eles não sabem nem o dia, nem a hora que essas coisas vão acontecer. Mas eles sabem. Qual que é o desejo? É levar o máximo possível de gente junto. É óbvio, né? Já que eu estou condenado, não vou nessa sozinho. Vou levar o máximo de gente que eu quero. E para fazer isso, a estratégia é, quanto mais eu separo a pessoa de Deus, mais fácil
para essa pessoa, né, ir para o lugar onde também vou. É simples. Raciocínio bem simples. Então eles vão usar de todas as artimanhas, suas influências, suas opressões, nas suas possessões, com o único objetivo: tirar o homem da presença do Senhor. Eles não querem nada do que você tem. Não querem tua casa, não querem teu trabalho, não querem teus filhos, não querem teu casamento. Não tem menor valor para eles. Mas eles querem a tua alma. Porque tendo a tua alma, eles controlam toda a tua vida. E tendo a tua alma, eles te levam para o lugar de castigo reservado para eles. Por isso que a gente vive nessa guerra. A guerra não é com as coisas que eu tenho. Porque as coisas que eu tenho podem ir a qualquer momento. Mas a guerra é com o futuro que eu quero ter. Se eu quero um futuro na presença do Senhor, eu vou lutar o que for necessário para continuar na presença do Senhor. Porque o que eles querem é tirar você da presença dele. Não é levar teu carro, teu trabalho, tua saúde. Né? Eles só vão usar isso para tentar chegar neste objetivo. Ah, será que essa pessoa, se perder o emprego, ela sai da presença do Senhor? Tira o emprego dela, vamos ver. Jó, mesma coisa que Jó viveu. Tira e vamos ver o que acontece. Ah, não perdeu, não saiu. Então, por esse caminho não vai, vamos tentar outra coisa. Né? Se a gente ficar com essa percepção material e temporal, a gente pode perder essa guerra. Se a gente não colocar a armadura de Deus e saber que é uma guerra para que o que está no jogo é o futuro, não é o presente, é o meu futuro com o Senhor, se a gente não tiver esse entendimento, certamente a gente pode estar perdendo mais do que a gente gostaria. Então, para finalizar, eles são reais, eles não querem nada, né, de você, eles querem a tua alma, a tua vida, o teu futuro com o Senhor. E é contra isso que a gente tem que lutar. Senhor, olha, eu posso ter o meu momento de Jó. Sabe o que é o momento de Jó? Perder mais do que eu gostaria e não ter uma explicação para isso. Mas não seja motivo para me tirar da tua presença. Eu quero continuar aqui, aos teus pés, no teu altar, na tua presença. Ainda que eu perca o que eu tiver que perder, mas eu não vou perder minha alma, não vou perder o meu futuro com o Senhor. É contra isso que a gente tem que lutar. Amém? Terminamos por aqui, né, essa série. Na próxima semana a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Vamos ter 12 ministrações, 12 estudos sobre o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, acredite ou não, mas é uma pessoa da Trindade praticamente negligenciada em muitas coisas. A gente fala muito de Deus, a gente fala muito de Jesus. O Espírito Santo fica ali de escanteio, né, Marquinhos? Porque quem bate o pênalti não faz o gol, né, Marquinhos? Ele só joga a bola, ele não dá tempo, né? Então fica só de escanteio. E a ideia é a gente mudar isso. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam a Trindade, cada um tem um papel importantíssimo na nossa vida e a gente não pode negligenciar o papel do Espírito Santo. Semana que vem a gente começa então sobre esse assunto e vou parar a gravação e que Deus abençoe vocês.